Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um vídeo onde eu vou estar refazendo uma evolução correta que eu fiz há muito tempo atrás. E nesse caso a gente vai ter o Vmon, um dos primeiros evolução correta que eu fiz. E dá pra colocar muitos mais detalhes, dá pra adicionar algumas coisas, explicar coisas muito melhor. Então eu acho que é super legal estar refazendo essa evolução correta. Mas antes de eu começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então, bora começar. Essa linha evolutiva começa como a maioria de todas as outras, através de uma Digitama, que é um ovo de Digimon. Quando ela chocar, a gente vai ter o Digimon de nível em treinamento 1, que depois de um tempo se transforma no Digimon de nível em treinamento 2. Os dois vão aparecer para vocês aí, que são dessa vez o Shikomon e o Shibimon. Shikomon e Shibimon, galera, são Digimons bem parecidos, principalmente no nome, né? Esse Shiko e Shibi se referem ao fato de que eles são Digimons bem pequenos, né? No mundo digital, o tipo do Digimon que vai fugir para sobreviver na maior parte do tempo. E é bem interessante, né? No caso do Shikomon, ele é o que se espera de um Digimon do nível em treinamento 1. Né? Ele parece um slime, né, de jogo de RPG. Ele fica pulando por aí e tudo mais, e ele foge, e ele se esconde para sobreviver. O ponto principal dele é que ele é um Digimon que já é um dragão de certa forma. Por isso, ele tem o potencial para evoluir para todos os Digimons dragões que existem. O que é dito na descrição dele é uma coisa muito especial. E por isso muitos tamers e pesquisadores gostam muito desse Digimon. E eles ficam indo atrás desse Digimon para que eles possam ter Digimons mais poderosos. O que é muito incrível. Talvez Digimons mais raros também, né? No caso do Shibimon, ele já é um caso muito especial. Porque, diferente de muitos e muitos outros Digimons do nível em treinamento, ele já tem braços, ele já tem pernas, ele já tem uma cauda. Então ele está muito mais desenvolvido do que a maioria deles. Né? Então ele consegue correr por aí, ele consegue pular por aí com as pernas dele, ele consegue segurar objetos e até coisas para comer, né? O que é bem diferente da maioria dos Digimons do nível em treinamento, que não conseguem fazer nada disso. Né? Ele já é muito forte, graças a isso ele consegue lutar de certa forma, usar golpes físicos com as pernas, por exemplo. É diferente também de outros Digimons do nível em treinamento, que mesmo no nível em treinamento 2, ainda só vão usar ataques de bolhas e por aí vai. É dito que ele é um Digimon que gosta bastante de comer principalmente doces, e que ele dorme bastante. Se você tirar os olhos dele, ele desmaia, ele dorme na hora. Então, bem interessante aí. Esses foram o Shikomon e o Shibimon para começar essa linha evolutiva, mas vamos pro pilar desse vídeo. Chegando ao Vmon, que é o pilar desse vídeo, esse é um Digimon bem especial, galera. Muitas pessoas nem sabem o quão especial ele é. Mas vamos lá, detalhe por detalhe, começando pelo nome dele. Esse Vmon, esse V vem de V mesmo, V de vitória, né? Porque ele é o tipo do Digimon que gosta de vencer dentro do mundo digital, não importa o que aconteça, principalmente em batalhas. Ele é do tipo pequeno dragão, que faz sentido, porque mesmo no nível de treinamento, ele é o tipo do Digimon que já tem essa conexão com todos os dragões. De aparência, ele lembra, né, um Digimon que gosta de lutar, né? Ele tem um corpo que já tem músculos assim, né, bem desenvolvidos. Ele tem um V dourado na testa, que faz referência ao próprio nome dele. A gente sabe que o Vmon, inclusive, gosta bastante de vencer através de usar ataques físicos muito poderosos. Então, quando a gente vai para a descrição dele, a gente tem alguns pontos extremamente importantes, né? Para começar, o fato de que ele tinha sido descobrido recentemente, quando ele foi colocado no livro de referências. É dito que ele é um Digimon sobrevivente de uma espécie de Digimon que existia, né, na gênese do mundo digital. É chamado de um daqueles Digimons que vem lá dos Digimons antigos, é um Digimon de espécie antiga, né? E alguns detalhes apontam para isso muito fortemente, como o fato de que ele consegue usar evolução por armadura, né? É um tipo de evolução um pouco diferente. E também que quando ele chega em certo nível de evolução, ele não consegue normalmente evoluir, né, sem conseguir algum outro Digimon para que ele esteja se fundindo. Então é bem interessante aí. São certas coisas que mostram que ele é um Digimon diferente, né, dos outros, que é bem interessante. Dito que ele é um Digimon de combate, e por isso mesmo ele gosta muito de lutar, fisicamente principalmente, onde ele vai ter golpes extremamente poderosos com socos e chutes e cabeçadas, né? Ele se especializa nesse tipo de luta. E é dito que ele ama a justiça, ele tem um senso de justiça muito, muito forte, né? Não importa onde ele estiver, ele vai entrar numa briga para estar protegendo os outros, o que é muito legal. Então esse foi o Vmon, galera, e agora a gente vai começar com as evoluções dele.
No nível Champion de Evolução, nós teremos 5 Digimons, todos eles muito importantes. Eu vou explicar cada um deles um pouco para vocês. Começando pelo X-Vmon. X-Vmon foi aquele que apareceu como evolução pro Vmon na temporada Digimon Adventure 02. E o X-Vmon, galera, ele é basicamente um Vmon mais forte que agora consegue voar. O nome dele é bem simples também, ainda tem o V de Vitória. Esse X não tem bem um significado, apesar de que ele tem essa marca do X e do V, né, no peito dele, o que é bem interessante. O X pode talvez se referir a Extra, né, uma versão a mais, uma versão melhor talvez do Vmon, vai saber. Ele parece mais um dragão agora, e ele tem o tipo dragão mítico. Isso é bem interessante, vocês vão entender daqui a pouco. Mas, quando a gente vai para a descrição dele, é dito que ele é, obviamente, um Digimon mais poderoso, e que ele tem uma certa conexão com o Vidramon, sendo que o Vidramon normalmente é um Digimon que existe mais recentemente no mundo digital. O X-Vmon existia no passado, né? Dito que ele é puro sangue do Vidramon, e por isso ele é diferente. Mas ele meio que conta como um Vidramon também, o que é bem interessante, né? Os dois são variação um do outro, obviamente, apesar de serem Digimons já bem diferentes e bem separados de certa maneira, né? Ele tem ataques muito poderosos, ainda tem aquele senso de justiça muito forte que o Vmon tinha, né? E o ponto, galera, é que agora ele solta um raio no formato de um X do peito dele, né? Que vem do nome dele, X-Vmon, a marca de X e de V no peito dele é um X e um V misturados, né? Cria um laser que ele dispara na direção dos oponentes. Isso também é bastante importante, vocês vão entender daqui a pouco. Então esse foi o X-Vmon, galera. Apesar de ser um Digimon bem legal, é um Digimon bem simples, mas vamos continuar. Em seguida, o Vidramon, o nome dele se refere ao V de Vitória também, mas ele tem o Dra de Dramon, de dragão, né? Diferente do X-Vmon, que não tem o Dramon no nome, apesar de que ambos são quase basicamente o mesmo Digimon. O tipo dos dois é dragão mítico, o Vidramon também, e isso conecta esses dois Digimons, o que é bem interessante, né? Quando a gente vai para a descrição do Vidramon, é dito que ele existe em poucas partes do mundo digital, e por isso ele é muito pouco conhecido, e é também dito que apenas um Tamer conseguiu domar um Digimon como esse. Eles estão fazendo referência ao Taichi, né, o protagonista do mangá Digimon Adventure V-Tamer 01, né? Obviamente que depois disso, outros Tamers em outros universos tiveram Vidramons, mas esse foi o primeiro de todos eles, aparentemente, o que é bem legal, né? Ele tem um ataque principal dele, né, que vem de um V que ele solta da boca dele, né? Ele tem a marca do V no peito dele, mas dessa vez ele não solta um laser do peito da mesma forma que o X-Vmon fazia. Então bem interessante essa diferença. Além disso, por alguma razão, é dito que o Vidramon é confundido com cães, com cachorros, né? Talvez pela personalidade dele. O que é bem interessante, né? Talvez venha do Vidramon que apareceu também no mangá Digimon Adventure V-Tamers 01. E é um Digimon muito poderoso, né? Que tem conexão com muitos dragões. E por isso ele consegue lutar com certos Digimons do nível perfeito, às vezes. E também tem muitos Tamers que gostam desse Digimon, então buscam esse Digimon. Da mesma forma que a gente já viu outros Digimons nessa linha evolutiva, né? Então, galera, esse foi o Vidramon, mas vamos continuar. Os outros 3 Digimons que são variações dos dois primeiros são o Black X-Vmon, o Black Vidramon e o Red Vidramon. Os 3 não têm perfil oficial ainda, mas eles existem. Já apareceram em jogos de cartas, já apareceram em jogos de videogame, então sim, são evoluções possíveis para um Vmon. E eles são um pouquinho diferentes, né? No caso do Black X-Vmon, quase a mesma personalidade, porém ele tem o atributo vírus, então talvez ele lute de maneira um pouco diferente, personalidade talvez um pouquinho diferente, mas ainda tem aquele senso de justiça. No caso do Black Vidramon, é dito que ele é muito mais feroz do que o Vidramon. Combina com o fato de que ele também tem o atributo vírus. No caso do Red Vidramon, é dito que ele usa ataques de calor extremamente poderosos, né? Que provavelmente fazem com que o corpo inteiro dele fique vermelho. Isso já aconteceu com outros Digimons, por exemplo. Então bem interessante aí. São 3 Digimons diferentes, porém os 3 têm o tipo dragão mítico também. Ou seja, todos os Digimons do nível Champion Evoluções do Vmon têm o tipo dragão mítico. Incrível isso, né? Então galera, esses são todos os Digimons para esse nível. Mas vamos continuar. Depois dos nível Champion de evolução e antes do nível perfeito, eu vou mencionar as evoluções de armadura do Vmon, porque elas são muito importantes, inclusive mencionadas na descrição oficial dele, né? E a gente vai então um por um, mas eu não vou dar muitos detalhes sobre eles, galera, porque existe um outro vídeo que eu faço, onde eu dou mais detalhes sobre cada uma das evoluções de armadura, tudo bem? Então vamos lá, elas são o Fladramon com o Digiovo da Coragem, o Light Dramon
com o Digiovo da amizade. O Setmon com o Digiovo do amor. Haneibimon com o Digiovo da sabedoria. Yaxamon com o Digiovo da pureza. Deptimon com o Digiovo da sinceridade. Sagitarimon com o Digiovo da esperança. Gargomon com o Digiovo da luz. Kangarumon com o Digiovo da bondade. Magnamon com o Digiovo do milagre. E o Goldvidramon com o Digiovo do destino. Todos esses, galera, alguns mais importantes do que os outros, digamos assim, como por exemplo o Magnamon, que é um dos Cavaleiros Reais, é o Digimon do Milagre, né? Aquele que realiza os milagres e tem ataques poderosíssimos. De todos esses Digimons de armadura, os dois mais fortes são o Magnamon e o Goldvidramon, graças aos Digiovos que originaram eles, né? O Goldvidramon não é muito diferente. Ele tem o poder de um Digimon do nível perfeito super poderoso, talvez até tão forte quanto certos Digimons do nível Mega, e ele é apenas uma variação de Vidramon também. É a terceira ou quarta variação de Vidramon que a gente vê nesse vídeo, o que é bem incrível, né? Ele é um Digimon muito importante para a franquia Digimon também, né? Mas todos esses são muito incríveis. Eu acho, por exemplo, que o Sagitarimon é bem legal, porque ele é o tipo do Digimon que parece uma fusão de outros dois Digimons de nível armadura, né? Ele parece uma mistura do Fladramon com o Lightdramon. Ou, por exemplo, o Yaxamon, que já apareceu em outras linhas evolutivas, mas ele continua sendo uma evolução de armadura para o Vimon. Ou, por exemplo, o Gargomon, que dizem que no passado foi um Devidramon. E esse Devidramon, capturado por Digimons Anjos, foi transformado nesse Digimon, mas ele continua sendo um Digimon de nível armadura, evolução de um Vimon. Então bem legal, galera. São todos esses daí. Mas agora a gente continua, vamos pro nível perfeito. Pro nível perfeito nós teremos 3 Digimons, eles são o Paiudramon, o Dinobimon e o Aerovidramon. Vamos começar falando sobre o Paiudramon e o Dinobimon, porque são duas fusões aqui, né? São resultados de fusão entre os mesmos Digimons, inclusive, o Exvimon e o Stingmon. E o ponto é que quando dentro dessa fusão o dragão é o principal, ele se torna Paiudramon. Quando nessa fusão o inseto é o principal, ele se torna Dinobimon. Então é muito interessante como eles fizeram isso. E esses dois Digimons não só são diferentes em aparência, eles são diferentes também em personalidade, como eles lutam e tudo mais, né? Então vocês vão perceber que os detalhes neles diferenciam porque você tem mais do dragão em um, mais do inseto no outro. Você vê bem mais do Stingmon, por exemplo, no Dinobimon. Quando a gente vai para os nomes deles, o Paiudramon, esse Paiu vem de Javelin, que significa basicamente é uma lança ou um dardo, algo do tipo, que é o que ele dispara, né, das mãos dele. Vocês vão ver que ele tem um equipamento ali, né, onde ele dispara essas coisas, o que é bem interessante. É um dragão que usa lanças. E no caso do Dinobimon, esse Dino, galera, no grego se traduz para terrível, né? Eu sei que muitas pessoas imaginam que venha de dinossauro. Pode ser também. Mas por que isso? Porque Dino com Bi se traduz para abelha terrível, né? Terrible Bee. E o ponto é que esse é o apelido do Dinobimon no mundo digital. A abelha terrível, né? Então bem interessante aí. Então indo para a descrição dos dois. No caso do Paiudramon, ele é um Digimon que tem um senso de justiça muito forte. Ele luta muito bem, ele voa muito rápido, né? Ele tem ataques incrivelmente poderosos, uma resistência muito grande. É dito que essa resistência vem da mistura, né, já da resistência dos dragões e da casca dos insetos. Então é um Digimon muito forte, porém com uma descrição bem simples, né? Quando a gente vai pro Dinobimon, ele é um Digimon que luta de maneira bem feroz, ele é bem agressivo, né? Como uma abelha terrível mesmo no mundo digital. É dito que ele consegue enxergar em volta com os olhos de insetos, né? Como um inseto vê, né? Ele tem olhos com várias partes diferentes que enxergam vários lugares diferentes ao mesmo tempo. Ele é extremamente rápido, ele é muito resistente também, graças aos mesmos motivos que fazem o Paiudramon ser resistente. Então, eu diria que a maior diferença entre eles é na personalidade. Por alguma razão, o Paiudramon ele é muito mais a justiça. E no caso do Dinobimon, ele é muito mais a agressividade e a violência, né? Então, dos dois, aquele que vai mais pro lado do vírus, digamos assim, é o Dinobimon. E o que vai mais pro lado do vacina é o Paiudramon. Então é interessante aí, né? Bem legal, esses dois são os primeiros níveis perfeitos, mas vamos pro terceiro. Que é o Aerovidramon, um Vidramon que voa, é um Vidramon que fica no ar, por isso ele tem esse nome, bem simples. Ele é um Digimon do tipo dragão sagrado, o que na minha opinião é bem próximo do dragão mítico que ele era antes.
Diferente do que acontece com o Ex-Vimon, que se vira Paildramon ele se torna um dragão humanoide, se vira Dinobimon ele se torna um Digimon mutante, o Aerovidramon é um Digimon dragão sagrado, que quer dizer que talvez ele tenha até poder sagrado de certa maneira, talvez através dos ataques dele, que são iguaizinhos os ataques do Vidramon, porém maiores e mais fortes, vai saber. Ele ainda tem a marca do V no peito dele, né, marca registrada dessa linha evolutiva, o V de vitória. Quando a gente vai para a descrição dele, é dito que ele é mais forte que um Vidramon. Ele voa, ou seja, ele é muito melhor em lutar no ar. Ele voa extremamente rápido, difícil de combater ele. E ele evoluiu todo o corpo dele para se tornar ainda mais forte e mais resistente. Ou seja, ele é basicamente um Vidramon mais forte, mais resistente e que voa. Só isso, galera. É um Digimon bem simples, porém bem forte. E é isso. Então, esses foram os Digimons do nível perfeito. E a partir deles, a gente vai para o nível Mega. Chegando ao nível Mega de evolução, a gente vai ter 5 Digimons. Eu vou estar mostrando eles aos poucos para vocês. Começando pelo Imperial Dramon Dragon Mode e o Black Imperial Dramon Dragon Mode. Esses dois Digimons são basicamente o mesmo, né? Eles têm algumas diferenças que eu vou estar mostrando para vocês. Começando pelo nome deles. Esse Imperial se refere, por exemplo, a algo majestoso, a um rei, por exemplo. Então talvez eles possam ser considerados os reis de todos os dragões do mundo digital. É bem interessante. Eles têm o tipo dragão antigo, né? Ancient Dragon. Quer dizer que muito provavelmente eles existiram na gênese do mundo digital, lá no começo do mundo digital. Bem interessante, né? Então a gente vai para a descrição deles, começando pelo Dragon Mode normal, onde é dito que ele é um Digimon muito poderoso, um dragão muito forte. Ele tem um poder tão enorme que às vezes ele não consegue controlar o próprio poder. Daí ele fica descontrolado, e quando ele fica descontrolado ele começa a destruir todas as coisas, mesmo que não seja a intenção dele, o que é bem interessante. Ele é um Digimon muito poderoso, que consegue disparar raios de matéria escura e outras coisas para estar explodindo qualquer que seja o oponente na frente dele. E é dito que ele se comporta como um dragão, isso é muito importante. Nessa forma, ele se comporta como uma fera, né, quando ele está lutando, quando ele está se movendo pelo mundo digital, voando. Inclusive ele voa extremamente rápido. Quando a gente vai para o Black Imperial Dramon Dragon Mode, é basicamente a mesma coisa, porém ele é do mal mesmo. Ele saiu completamente fora do controle para sempre. Então ele tá sempre atacando todas as coisas. A personalidade dele é terrível. Inclusive, aparentemente, ele comanda grupos de Digimons ruins e coisas das trevas que acontecem no mundo digital, mesmo sendo o Imperial Dramon. Basicamente um dragão do mal, um dragão das trevas. Meio que um rei dragão das trevas, né, de acordo com o nome dele. Poderoso, assim como o Imperial Dramon Dragon Mode, tem ataques incrivelmente fortes e voa muito rápido, ao ponto de que esses Digimons conseguem atravessar o mundo digital inteiro extremamente rápido, né, graças a toda essa velocidade. Outro ponto muito importante que é mencionado na descrição dos dois, eles têm um outro modo, o modo lutador, é por isso a gente vai para o próximo Digimon. O outro Digimon é o Imperial Dramon Fighter Mode, junto com ele vem o Black Imperial Dramon Fighter Mode, ou seja, os dois dragões se transformam nos dois guerreiros. Também interessante aí. Inclusive o tipo desses Digimons também muda, galera. Eles eram Ancient Dragon, agora eles são Ancient Dragon Man, ou seja, dragões humanoides antigos. E isso é mais importante do que parece, né? Mas para começar, eles lutam meio que de maneira diferente. O Imperial Dramon modo guerreiro usa também raios e tudo mais para lutar à distância, né? De uma maneira um pouco diferente, porém com ataques bem parecidos com o que ele usava como dragão. O Black Fighter Mode, ele usa meio que uma lança, parece uma espada, né? Ele usa o mesmo raio com o mesmo tipo de energia que o Fighter Mode normal, porém ele luta de uma maneira bem diferente, né? Um pouco mais físico, digamos assim. Ele vai mais próximo para estar acertando os oponentes com maior poder, e por aí vai. Porém, o ponto principal dessa transformação para eles é que, em primeiro lugar, eles não são evoluções exatamente. Eles são mudanças de modo. Eles continuam sendo o mesmo Digimon, porém em um modo diferente. Graças a isso, eles vão ficar aqui no nível Mega também, dessa forma. Outro ponto importantíssimo é o fato de que eles agora possuem intelecto, um intelecto muito maior. Significa que eles têm mais inteligência. E o ponto é que quando eles estão no Dragon Mode, eles se comportam como dragões, feras mesmo, né? E quando eles viram o Fighter Mode, vem toda essa inteligência para eles e eles começam a pensar, planejar, inclusive eles controlam muito melhor os seus poderes, né? Como a gente viu no modo dragão, mesmo o Dragon Mode normal às vezes sai fora do controle.
O Imperial Dramon Fighter Mode não sai fora do controle, ele controla totalmente os seus poderes, né? Ele luta da maneira mais incrível possível, né? Dentro da noção de justiça que ele tem, né? Ajudando os outros e tudo mais. No caso do Black Imperial Dramon Fighter Mode, ele ganhou muito mais inteligência, porém, para controlar seus poderes da maneira pior possível, né? Ele se torna mesmo um Digimon das trevas, que planeja as coisas que ele faz dentro do mundo digital. E o ponto é que, no caso do Fighter Mode normal, ele vai mais pro lado da justiça. Do Black Fighter Mode, ele odeia Digimons, principalmente do atributo vacina, e mais ainda aqueles que têm, né, o campo Virus Busters, né, os destruidores de vírus. Como, por exemplo, os Cavaleiros Reais. Ou seja, qualquer um Digimon que for Virus Buster, o Black Imperial Dramon Fighter Mode vai querer destruir eles. A primeira coisa que vai vir na mente dele é isso, tá bom, galera? Então, esses foram todos os Imperial Dramons. Mas a gente ainda tem um Digimon do nível Mega. O último Digimon do nível Mega, que será o U-Force Vidramon, evoluindo do Aero Vidramon, obviamente. Esse Digimon é um Cavaleiro Real. Então, alguns pontos muito importantes. Ele é do tipo Holy Knight, Cavaleiro Sagrado. Não sei se vocês se lembram, mas o Aero Vidramon é do tipo Dragão Sagrado. Então ele ser um Digimon sagrado ainda faz todo sentido, vindo dessa linha evolutiva, que é bem legal. Né? O Force Vidramon. Ele é um Digimon que apareceu pela primeira vez nos mangás. É um dos primeiros Digimons a ser categorizado como um Cavaleiro Real mesmo, né? Então bem interessante, muito poderoso, né? Favorito de muitas pessoas. Ele ainda tem a marca do V no peito dele, isso vai pro nome dele, o Force Vidramon. Vidramon ainda tem o mesmo significado, é o dragão da vitória, por isso ele tem esse V, né, no nome dele, marca registrada de toda essa linha evolutiva basicamente, né? O Force, esse O Force se traduz para Ultimate Force. Basicamente, pode se referir a uma força suprema, uma força extrema, uma força enorme, a força maior de todas, digamos assim, né? E tem alguns pontos muito importantes na descrição oficial do Force Vidramon, que inclusive fazem referência a esse U-Force, que é muito importante. Mas vamos passo a passo. Em primeiro lugar, né, é dito que ele é um Digimon que pertence aos Cavaleiros Reais, né, que vem de uma profecia que foi feita lá na Gênesis do mundo digital, de que um grupo de Digimons incrivelmente poderosos apareceria para proteger o mundo digital em um tempo de crise muito grande. Então o Force Vidramon fazendo parte desse grupo, né, que é muito interessante, tendo conexão com todos esses Digimons que vêm lá da Gênesis do mundo digital, por exemplo, o Vimon, eu acho que é muito, muito legal, né? Em seguida é dito que ele é muito forte, porém o ponto principal da força dele está em sua velocidade. O Force Vidramon é conhecido como um dos, se não o Digimon mais rápido que existe. Não apenas em movimento, como em seus ataques. O Digimon mais rápido, muito difícil mesmo de você ganhar desse Digimon, principalmente em velocidade, né? E uma das coisas que ajuda ele, né, não apenas os seus poderes, mas toda a armadura azul dele é feita de Blue Chrome Digizoid, né? O Chrome Digizoid azul, que é o metal mais resistente do mundo digital, nesse caso a versão em azul, é um Chrome Digizoid que dá ao usuário muita velocidade, né? Muita mesmo, então isso ajuda ele a ser mais rápido ainda. Então é interessante porque todos os Digimons dessa linha evolutiva, principalmente esse que vem do Vidramon, tem a cor azul, né, como sua cor principal. Ele agora usa essa cor azul como sua armadura principal, que dá a ele mais velocidade ainda. Muito interessante, né? O ataque principal dele ainda vem do V no peito dele, de onde ele solta um raio, né, chamado Shining V-Force, bem parecido com todos os ataques dos Vidramons até agora, né? Além disso, ele tem os braceletes V, né, que estão no braço dele. Um deles, inclusive, cria uma espada de energia, o outro cria um escudo de energia, né, que é muito importante. E por que isso é tão importante? Porque ele tem a energia U-Force, ele usa essa energia o tempo todo. Apesar de você não encontrar isso na descrição oficial dele, você encontra isso na descrição do U-Force, que dá o nome a ele, né? O U-Force é uma energia suprema, que você encontra apenas nesse Digimon, o que é muito interessante. O Force é dito ser um poder tão extremo que ele supera um Digimon sendo deletado. Então, como assim? Se um Digimon se fere, se ele se machuca, se ele perde uma parte do corpo dele, por exemplo, para que ele se regenere é muito difícil, talvez. Porém, o U-Force faz isso, né? Reescrevendo a informação do Digimon de uma maneira muito, muito rápida. Então ele consegue se regenerar muito, muito facilmente, né? Esse é um poder supremo para ele. Ele usa isso como sua resistência, basicamente. Não só ele, todo o corpo dele, né, tem isso, como o escudo dele também tem isso. Então, se esse escudo sofrer algum dano, ele se regenera quase que automaticamente, graças ao U-Force, né?
o Force faz com que não apenas ele seja rápido, mas ele tem uma regeneração absurda, né? Provavelmente a melhor regeneração que existe no mundo digital, uma das melhores, o que é muito incrível. Então, o Force tem muita importância, é uma das partes principais aqui. Então, galera, esse foi o U-Force Vidramon. E agora, que a gente já viu todos os Digimons do nível Mega, nós vamos pro nível acima do Mega. Pro nível acima do Mega eu vou ter 4 Digimons. Eles são o Magnamon X, o Imperial Dramon Paladin Mode, o Force Vidramon Future Mode e o Force Vidramon X. Eu vou explicar um pouco dos 4 para vocês agora. Em primeiro lugar, o Magnamon X. Né? Apenas pelo nome dele. Magna vem de o grande, o maior, o mais incrível. Então, o nome dele já diz que ele é um Digimon muito incrível. Ele antes era um Digimon do nível Armadura, porém, quando ele ganha o Anticorpo X, ele se torna um Digimon do nível Mega. Porém, como no nível Armadura ele já era mais forte do que os Digimons do nível Mega, quando ele se torna Mega mesmo como X, eu diria que o nível acima do Mega fica muito bom para ele. Então, Magnamon X, né? Aquela armadura de Digimon X mesmo, né? Cheia de pontas assim e bem afiada e tudo mais, parece mais futurística. O ponto, galera, é que o Magnamon normal já tem o poder de trazer o milagre. Ele é conhecido como Cavaleiro do Milagre. Às vezes milagres acontecem. Além disso, ele usa poderes de luz e de plasma. Ele tem bastante resistência até, ele se move muito rápido e por aí vai. Quando ele é o X, agora ele é um Digimon do nível Mega. A armadura do milagre dele realmente se torna uma armadura feita de Gold Digizoid, o Chrome Digizoid dourado. Ou seja, é o material mais resistente do mundo digital, mais próximo do Huan Longior. Para quem não sabe, é o Chrome Digizoid original, que existe apenas no corpo do Huan Longmon, o mineral mais resistente mesmo. Ou seja, a resistência do Magnamon X é absurdamente alta. Não só isso, ele é mais rápido que o normal, ele é mais forte que o normal, os poderes dele são mais fortes do que o normal, e ele ainda faz milagres às vezes, porque ele continua sendo o Cavaleiro do Milagre. Então sim, esse é o Magnamon X, galera. Mas daí a gente continua. Em seguida, nós temos o Imperial Dramon Paladin Mode. E o que acontece? Para que a gente tenha esse Digimon muito especial, nós precisamos de uma fusão de 2 fusões. É o Imperial Dramon modo guerreiro se fundindo com um Omnimon, com Omegamon. Ou seja, 4 Digimons que vão ter que evoluir um monte de vezes para alcançar esses dois, para que esses dois se fundam, para que então surja o Paladin Mode, o modo Paladino. Ele é o Imperial Dramon Fighter Mode, porém usando uma espada enorme. Essa espada chamada Omega Blade é feita do corpo do Omegamon, né, que ele carrega com ele. Todo o corpo dele muda, as asas dele viram asas de anjo, né, basicamente ou bem parecidas com asas de anjo. Ele de certa forma tem poderes sagrados mesmo, né, afinal de contas ele consegue purificar todo o mal através da espada dele, através dos poderes dele. Ele é sim um dos Digimons mais poderosos que existem, né, sendo uma fusão de 2 Digimons que já tinham poderes catastróficos. O Fighter Mode é dito que explode planetas e cidades e por aí vai. E o Omegamon é um dos mais poderosos Cavaleiros Reais que existem. Então uma fusão entre eles já esperava-se que fosse tão forte assim, né? Então esse é o Imperial Dramon Paladin Mode. Em seguida nós temos, né, evoluções para o U-Force Vidramon. Em primeiro lugar, o U-Force Vidramon Future Mode. Essa forma é uma transformação que o U-Force Vidramon consegue, né, através de usar o Digimental e coisas do tipo, né, o que aconteceu na história do mangá, por exemplo. Né, ele é muito mais rápido do que o U-Force Vidramon nessa forma, né, é dito que ele consegue se reescrever muito mais rápido. O que acontece? Quando ele ganha essa forma, o que muda principalmente dele é que a energia U-Force, né, aquela U-Force, força suprema que ele carrega com ele, fica ainda mais rápida, ainda mais forte, o que faz com que ele seja ainda mais forte, né? Dando, por exemplo, milhares de socos ao mesmo tempo e coisas do tipo. Ele se torna um Digimon ainda mais rápido. E ele se chama modo futuro, talvez porque no futuro o Force Vidramon vai ter, né, uma aparência como essa, ele vai ter uma força como essa, quem sabe, né? Em seguida, e por último, nós temos o Force Vidramon X. Esse Digimon é conhecido como um dos Digimons mais raros que existem. Não por ele ser apenas raro na história, dentro do mundo digital, digamos assim, mas porque em jogos de videogame de Digimon e coisas do tipo, ele já foi conhecido como o Digimon mais raro que existia, que é uma curiosidade bem legal. Ele sendo X, obviamente que ele vai ser mais forte de todas as maneiras possível, né? Tudo nele foi ainda mais avançado, como a gente viu no Future Mode, é basicamente a mesma coisa. E também o que muda nele é que o U-Force dele também fica muito mais rápido e muito mais forte. Ao ponto de que é descrito que se ele perder uma perna, um braço, uma asa, ela se regenera instantaneamente. É quase como se ele nem tivesse perdido aquela parte do corpo dele. E essa regeneração, ela é tão forte, mas tão forte,
que ele fica o tempo todo com 100% de seu poder. Então imagina-se que o Force Vidramon X seja assim um dos Digimons mais fortes que existem também. Então galera, esse foi o Evolução Correta para o Vimon, mas como eu disse para vocês, eu já tinha feito essa evolução correta há muito tempo atrás, foi um dos primeiros que eu fiz. Eu achei que dava para deixar ele melhor, colocar mais evoluções, dar mais detalhes e tudo mais. Então espero que vocês tenham gostado, acho que o Vimon é super legal, ele tem muitas evoluções incríveis, então deixa tudo aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos, então fui de Escolhidos, até a próxima. Tchau, tchau!